Toda mulher, uma vez na vida, já ouviu alguma dessas frases. Você já vai comer de novo? Você tá comendo que nem um bicho. Vixe Maria, mulher, como tu engordou. Chega a tá com a bochechona, né? Nossa, você é muito bonita de rosto. Se fosse magra, ia ser lindíssima, perfeita. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Deixe de Pantin. Eu sou Mayara Borges. Eu sou Júlia Vasconcelos. Eu sou Flávia Santos. E eu sou Vitória Rezende. E este é um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas, falando muito sobre tudo quanto é coisa. E a conversa de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre o corpo feminino, os nossos corpos. A gente sabe que ser mulher no Brasil e no mundo é uma tentativa contínua para se encaixar no molde perfeito, e todas nós somos afetadas de alguma maneira. A gente sabe que essa pressão estética ela vai se manifestar de diferentes formas, em níveis de intensidades, mas é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E para começar, eu queria saber das minhas parceiras de podcast se vocês têm uma boa relação com o corpo de vocês. E aí, meninas? Então, eu passei a semana inteira pensando em como a gente podia iniciar o episódio de hoje, né? Pensando no que falar e, enfim, querendo trazer uma mensagem muito positiva para o episódio de hoje mesmo, assim. E aí ontem a gente se reuniu para fazer as fotos das nossas redes sociais, e quando eu parei para ver essas fotos depois, eu percebi que eu estava muito satisfeita com o meu corpo. Foi um baque, assim. Percebi que eu estava muito acima do peso que eu já estive um dia, porque durante a quarentena, acho que a quarentena mexeu com a gente em diversos níveis, assim, e eu engordei cerca de 15 quilos. E eu nunca tive com esse corpo que eu estou agora. E eu sempre tive uma relação muito tranquila com o meu corpo, assim, eu sempre fui muito gentil, e eu acho que eu sempre consegui compreender que este era o meu corpo, embora nem sempre seja uma relação totalmente pacífica, né, mas eu sempre consegui compreender que este era o meu corpo e que eu precisava tratá-lo com carinho e respeito. Mas ontem foi um momento que eu me olhei assim e fiquei, tipo, porra, não tô gostando do que eu tô vendo. E bateu aquele sentimentozinho de tristeza, sabe? Tipo, porque eu tô com uma pochetezinha aqui, um colotezinho ali. E aí você começa a se questionar se você tá bonita, se você tá atraente. E parece que tudo, né? Tipo, todas as suas qualidades e tudo que você gira em torno de um corpo que não tá dentro de um padrão. Então, a gente saiu ontem no ensaio, já sabia que ia gravar esse episódio hoje. Quando eu me vi fazendo esses questionamentos, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou gravar esse episódio amanhã com as meninas, né? O que é que eu vou ter pra falar? Mas aí eu acho que também serviu para que eu pudesse chegar aqui hoje, abrir meu coração, e a gente falar com muita sinceridade, né, sobre tudo isso que incomoda a gente e por que incomoda, né, e por que às vezes a gente se cobra tanto estar dentro de um padrão, e às vezes a gente também olha para o outro, né, olha para as outras pessoas e aponta tantos defeitos naquela pessoa, que nem são defeitos, sabe, é só um corpo. Tem um escritor que eu gosto muito, acho que todo mundo já percebeu aqui no podcast, e enfim, nossos ouvintes, é o Eduardo Galeano, e ele escreveu uma vez que o corpo não é uma máquina, como nos diz a ciência, nem é um pecado, como nos diz a religião. Ele diz que o corpo é uma festa. Então eu espero que esse episódio a gente possa falar, abrir nossos corações, falar sobre essas coisas que nos incomodam, mas também que a gente possa celebrar esse corpo, né, que carrega a nossa trajetória, que carrega nossas histórias. E é isto. Rapaz, essa chega a lágrima veio aqui. Acabou o episódio, meninos. É isso, obrigada. Acabou o episódio. Fiquei até emocionada aqui com o depoimento de Vicky, né? Mas vou abrir meu coração também, vou jogar na roda. Eu sempre fui muito, muito magra. E eu sei que isso contribui para o fato de eu ter escutado mais comentários positivos do que negativos na minha vida, sabe? Tipo, eu já ouvi muito de, tudo fica bom em gente magra quando eu visto algum tipo de roupa, ou então, meu corpinho antes de casar era ótimo, assim como o seu e tudo mais. Mesmo que eu não esteja bem de saúde, sabe? Eu já tô em caso de desnutrição, e eu não acho que é saudável as pessoas olharem pro meu corpo dessa maneira. Só que eu também ouvi muitos comentários negativos, embora poucos, eles tiveram um peso muito grande na minha autoestima.
Com 13, 14 anos eu ouvia alguns questionamentos se eu não iria colocar corpo, se eu não iria desenvolver. Aí eu ficava tipo, meu Deus, as pessoas estão preocupadas se eu não tô criando bunda, se eu não tô criando peito, se eu não tô criando coxa. E eu nem entendia muito bem, eu achava que era porque, tipo, como minhas coleguinhas já estavam se desenvolvendo, então era natural olharem pra mim e falar, Flávia é a única que não se desenvolve, por que será? E aí perguntavam pra mim, perguntavam pra minha mãe. E só com o tempo, muito recentemente, inclusive, que eu pude entender que tem umas problemáticas mais enraizadas nesses questionamentos. Então, enfim, até hoje eu tenho uma insatisfação com o meu corpo. Não só pelo fato da minha saúde estar decaída por causa dele, porque eu tô com desnutrição, como eu falei, mas por estética mesmo. Eu sinto que eu não sou tão bonita quanto eu gostaria de ser, porque eu sei que eu sou bonita, mas por vezes eu tô bem, por vezes eu não tô bem. E eu guardo pra mim porque eu fico meio receosa de parecer a menina magra que sofre, sabe? Mas aí eu quero que vocês não desistam de mim e escutem até o fim do episódio pra eu poder expor isso melhor. Pegando um gancho um pouco do que Flávia falou e do que Vitória falou, a gente vê que a mulher, ela sempre se coloca no lugar de nunca estar satisfeita, né, velho? Você tá um pouquinho acima do seu peso, você tá gordo. Você tá um pouquinho abaixo do seu peso, meu Deus, você não vai se desenvolver nunca e tal. E eu sempre fui uma pessoa que ponderou muito as situações, né? Eu sempre fui magra. Tanto que, gente, sem mentira nenhuma, o meu corpo de hoje é o meu corpo de 10 anos atrás. Assim, muda pouquíssima coisa, eu engordo pouco, geralmente só em momentos que eu tô realmente um pouquinho mais passando por alguma situação na minha vida, né, que eu tenho essa coisa de ganhar um pouquinho mais de peso, mas nada que altere meu status de pessoa magra, né, as pessoas sempre me veem como uma pessoa magra, e por ter esse corpo, como Flávia falou, às vezes a gente acaba passando por situações de tipo, você deveria ser feliz, porque o seu corpo é magro, você não tem nenhum problema, mas a sociedade, ela coloca insatisfação na cabeça de todas as mulheres que tudo bem, você é magra, mas por eu ser magra, eu não tenho muito busto, por exemplo. E eu já fui uma pessoa que quis colocar silicone porque eu não tinha peito, eu queria fazer, sei lá, lipoaspiração porque culote era uma coisa inaceitável pra mim. Só que por eu ser também essa pessoa que pondera muitas situações, eu fui vendo que poxa, eu sou magra, então eu deveria ser feliz, mas ao mesmo tempo essa própria magreza não tá me trazendo uma felicidade, assim, uma satisfação, sabe? Porque sempre tem alguma coisa que tá errado. Tipo, ou você tá um pouquinho acima do peso e aí você é gorda e tá errado, ou você tá abaixo do seu peso, mas você não tem peito, não tem bunda, não tem a cinturinha, então também tá errado. Ou você é aquela mulher que se submete a várias cirurgias para chegar nesse padrão, né? Nesse corpo idealizado, que inclusive já foi um corpo modificado, né, ao longo da história. Hoje a gente tá no momento em que o corpo idealizado ele é magro, mas ele tem muito peito e muita bunda. Gente, pouquíssimas pessoas vão conseguir atingir isso naturalmente. As outras pessoas, elas vão precisar fazer uma cirurgia, enfim, fazer algum procedimento estético para atingir esse ideal. Então, depois do momento em que eu percebi que a todo momento o meu corpo ele ia ser julgado, eu passei a ser um pouco mais gentil com o meu corpo, sabe? Eu tenho problemas que vão além do magro ou gordo, digamos assim. Eu acho minha mão muito grande, eu me acho muito magra, tipo, minha perna eu acho muito fina. Tem umas coisas que, para outras pessoas, elas iam dizer, nossa, mas isso é muito legal e tal, não sei o quê. Eu tenho aquele vão, assim, entre as pernas, sabe? Que agora tá na moda. Não sei por que isso tá na moda, mas tá na moda ter esse vão entre as pernas e isso ser super lindo, ser super enaltecido. Mas esse tipo de construção não é uma construção que me faz feliz. Toda vez que eu saía, né, com algumas amigas, eu tinha uma amiga que ela sempre julgava o que eu comia. Tipo assim, eu queria comer um X-Bacon. Eu queria comer um X-Bacon com batata frita, tomar um refrigerante, como toda pessoa normal que goste, né, de junk food, porque tem, claro, as pessoas que não gostam desse tipo de comida, e também é normal. Mas aí ela sempre ficava, tipo,
você não pode comer isso, você é magra, tipo, você vai engordar, seu peso vai mudar, você vai ficar com estria, você vai ficar com sei lá mais o quê. Ninguém nunca apontou pra mim que esse tipo de comida não é uma comida saudável. Ninguém nunca virou pra mim e disse assim, você não pode comer X-Bacon todo dia porque seu colesterol vai subir, minha filha, você vai ficar, né? Sua saúde vai ser afetada. Era sempre do ponto de vista de você vai engordar. São várias problemáticas, eu acho, que são colocadas na nossa cabeça com o tempo, mas eu acho que a partir do momento que você começa a pensar o porquê das coisas, o porquê do seu corpo ser julgado dessa forma e porquê de você pensar dessa forma, eu não acho que a gente pensa as coisas do nada, minha gente, sabe? Eu não acho que o ser humano ele tem essa capacidade plena de pensar uma coisa do nada. Tudo que você pensa é influenciado por alguma coisa. Então, por que você pensa que X-Bacon é ruim, pois ele vai te engordar, e você não pensa que X-Bacon é ruim porque ele vai alterar suas taxas de saúde e você pode ter algum problema futuramente? Então, a partir do momento que você começa a ter esse tipo de pensamento, ponderando as situações, eu acho que você consegue ter uma visualização mais gentil com o seu próprio corpo, assim. Eu tô completamente de acordo com isso que Mayara disse. E eu acho que não existe o ser mulher e não estar em uma batalha diária pra gente lidar com o próprio corpo. O que acontece é que a gente acaba... Cada uma usa a ferramenta que tem pra lidar melhor com essas situações. Então, por exemplo, eu passei de uma situação X pra uma situação Y com o meu corpo. Eu lembro que durante a escola, eu tinha uma experiência muito péssima com o meu corpo, porque eu já cheguei a sofrer bullying, enfim, tive experiências que foram bem desagradáveis. E mesmo estando sempre com o meu corpo dentro do padrão. Não necessariamente em relação ao corpo, que não envolve o rosto, mas envolvendo o todo, eu sempre tive que ouvir alguns comentários que me deixavam mal. E isso vai fazendo você crescer uma pessoa cheia de insegurança e com problemas de autoestima. E é muito aquilo que Vicky disse, que quando você olha para o seu corpo, que é a sua casa, e você não se vê satisfeita com ele, parece que isso influencia em todas as outras coisas. Então, de chegar a ponto de você estar com... Você começa o pensamento em... não estou me achando bonita. E no final do dia você já está pensando, eu sou burra, eu sou desinteressante, ninguém nunca vai me querer. E assim, é uma série de pensamentos que são extremamente nocivos pra gente. Mas eu acredito que isso que Mayara falou é muito importante, à medida que a gente vai entendendo o porquê dessas coisas, a gente consegue driblar um pouco mais. Não é que a gente vai conseguir estar 100% satisfeita com quem a gente é, eu acho que isso a gente nunca vai estar nessa sociedade que a gente tem, mas a gente vai amenizando isso. E eu acho que hoje eu tenho uma relação bem mais positiva com o meu corpo, que às vezes ele beira o indiferente. Por quê? Simplesmente eu coloco na minha cabeça que eu não vou deixar isso atrapalhar o meu dia a dia. Eu entendo que eu cobro que eu seja gentil com o corpo das outras pessoas e que isso é essencial comigo também. Então, nem sempre isso é fácil e eu tenho completa noção de que é mais fácil pra mim e que não é uma escolha pra todo mundo. Eu vou acordar e dizer, eu me amo. Inclusive, eu tenho um certo problema com esse discurso do Siame, porque é muito difícil a gente deixar de ser cruel com o nosso corpo quando o mundo inteiro sabe? Esse discurso do Siame, ele é muito bonito na teoria, mas na prática ele é difícil, porque como é que a gente diz pra uma mulher que passa por problemas sérios de autoestima, de insegurança, de falta de confiança, que ela tem que se amar quando ela sofre diariamente por conta do corpo dela? Então, não adianta a gente se amar se o mundo continua doente. A gente precisa ensinar as nossas crianças que elas não sejam nocivas com as outras pessoas. A gente precisa repreender essa cultura que objetifica o corpo da mulher. Então, a gente precisa ver uma série de questões antes da gente jogar o discurso do Siame como uma resposta para todos esses problemas. Porque o problema não está na mulher. O problema não é um problema psicológico que surgiu na mulher por ela mesma. Não. Existem uma série de fatores externos que levaram a isso. Então, acho que esse processo da gente compreender tudo isso é o que vai levando a gente a ter uma relação um pouco mais saudável com o nosso corpo. E eu acho muito engraçado, porque esse discurso que a Júlia falou do Siame,
é geralmente voltado para uma mulher. Eu nunca vejo, tipo assim, deve ter, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, existem situações para homens e para as mulheres que se repetem. Mas eu não vejo muito essas propagandas e essas questões de autocuidado, né? Para os homens. Do tipo, se ame. Porque a autoestima do homem, ela já é construída para ele se amar. Então, assim, pro homem não é dito se ame. É tipo assim, os outros têm que lhe amar. Eu acho que é uma aprovação muito mais das outras pessoas. Já da mulher, não. É tipo assim, algum homem tem que lhe amar. Tanto que a mulher, ela acorda, beleza, vou sair. A maioria das mulheres geralmente pensa, preciso botar um negócio aqui, um reboco nessa cara, né? Preciso passar uma maquiagem, alguma coisa, porque eu estou muito feia. Eu não vejo nenhum homem tendo qualquer preocupação estética. Às vezes a pessoa não se preocupa nem com sua roupa, ela vai do jeito que tá, assim, bota um calçado mais confortável e vai. Eu não vejo homens perdendo horas e horas, e novamente, tem as exceções, mas eu não vejo homens perdendo horas e horas com, nossa, eu preciso me ajeitar aqui, eu preciso passar uma base porque a minha pele tem manchas, eu preciso passar um contorno porque a minha bochecha não é marcada o suficiente, eu preciso passar uma sombra porque o meu olho é fundo e vai dar um ar de cansado. Eu não vejo nenhum homem se preocupando com isso. E eles têm uma pele que tem essas características também. Então, assim, é tudo uma questão de construção, né? De como a personalidade foi construída para que se desenvolvesse essas características. Por que a mulher se preocupa tanto, assim, com estar bonita? É um questionamento que eu acho relevante. Eu acho que grande parcela da culpa de a gente estar preocupada em ser bonita, em estar bonita, vai da indústria, porque ela vai usar mecanismos para formar e reafirmar certos discursos. Como você tinha falado, a gente não pensa por si só, né? Tudo vem de algum lugar. Então, a indústria vai fazer com que as pessoas, com que as mulheres estejam insatisfeitas consigo mesmas, para que elas possam vender, né? Por exemplo, hoje a gente é viciado em imagem. Então, eles vão usar a fotografia para atrair o olhar da pessoa, para representar uma beleza inalcançável que seja capaz de causar um sentimento de insatisfação na gente. E aí vai fazer com que a gente consuma aquele determinado produto para a gente chegar lá, que é proposital, não é porque a gente se odeia. Isso que Júlia falou, eu achei muito interessante, tipo, porque meio que põe a responsabilidade na gente de se amar, sendo que tá o mundo inteiro falando que a gente não deve se amar porque a gente não é daquela maneira, sabe? Tem a mídia e tudo mais, que é tudo impulsionado pela indústria. Então acho que grande parte da parcela de culpa é do capitalismo. É interessante isso que Flávia pontua, porque a imprensa feminina ela vai ter um papel fundamental, né, no fortalecimento dessas ideias, né? Porque a imprensa feminina ela vai ser muito, desde do seu surgimento, ela vai ser muito focada, né, nos papéis tradicionais femininos, e aí ela vai trazer aquele papel da esposa perfeita, da mãe perfeita, vai falar sobre moda, vai falar sobre cultura, enfim, coisas que estão relacionadas ali ao que seria chamado de universo feminino. E aí, mas ela, lógico que vai se adaptando a cada década, né? Vai se adaptando ao tempo ali onde aquele conteúdo está sendo produzido. E aqui no Brasil, por exemplo, vai ser pela década de 80, mais ou menos, que a imprensa feminina vai passar a se preocupar com questões relacionadas, entre aspas, ao corpo e à saúde. E, consequentemente, a beleza. Então, moda, beleza e comportamento, eles vão formar um tripé do conteúdo da maioria das revistas femininas da época. E aí, quando Flávia fala, por exemplo, dessa questão do capitalismo, né, de como isso influencia o modo como a gente vai olhar para o nosso corpo, o modo como a gente se olha e o modo como a gente pensa a beleza, ele vai estar muito relacionado também à questão de status, né, e a questão de dinheiro. Tem uma revista também da década de 80 que foi lançada aqui no Brasil, chamada Mulheril. Era uma revista diferente do que era produzido na época, porque era uma revista que tinha um discurso mais progressista, mais feminista, digamos assim. E aí eles vão lançar em 82 uma matéria chamada Beleza Produzida, onde eles trazem depoimentos de diversas pessoas, de diferentes idades,
cor, etnia, classe social. E aí elas perguntam se essas pessoas, geralmente mulheres, embora tenha homens também, se essas pessoas se acham bonitas. E aí algumas das respostas dessas pessoas eram o seguinte: então, eu acho que pra pessoa estar bonita, ela tem que estar bem arrumada. Então, e esse bem arrumada tá sempre relacionado ao quê? A questão do dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode pagar procedimentos estéticos. Se você tem dinheiro, você pode ir com mais frequência a um salão de beleza. Se você tem dinheiro, você se veste melhor. Então essa noção vai estar sempre relacionada à questão do dinheiro. E aí me fez lembrar de um vídeo do canal Tempero Drag, em que a Rita fala sobre a questão da beleza no renascimento. Eu não vou lembrar o nome do vídeo agora, mas eu posso deixar depois lá no nosso Instagram e no Twitter para vocês. Mas ela fala justamente sobre essa questão da beleza no renascimento ser ligada a mulheres mais gordinhas, né? Tipo, mulheres que tinham mais corpo. Porque no momento em que você não tem geladeira e você não tem como conservar os alimentos, você precisa consumi-los no curto espaço de tempo. Então, se você consome alimentos, significa que você tem dinheiro para comprar o alimento. Então, esse era o padrão de beleza na época, para você ver como isso vai... Esse padrão ele vai se readaptando e ele vai se encaixando, né, a cada época, mas sempre relacionado ao dinheiro. Sim, justamente. Eu acho que é muito interessante a gente pensar isso, que o padrão ele vem mudando, mas o capitalismo ele vai se apropriar de tudo para lucrar o tempo todo. Então, mesmo hoje, as empresas que elas se dizem pró-feministas, aliadas, elas estão se apropriando de inseguranças que foram geradas pela própria indústria para poder vender mais. Só que agora ela vai ter esse discurso de apoio às causas sociais. E aí, assim, a gente vê vários exemplos de empresas que fazem isso. Por exemplo, a Sala Online mesmo, vendendo produtos para cabelos cacheados. E não é porque o capitalismo é bonzinho, não é porque aquela empresa é preocupada com as pessoas, é porque ela quer vender e ela está se apropriando de um discurso que vai facilitar o trabalho dela. Então agora, uma causa social vai virar um nicho de mercado. Elas vão passar a desenvolver produtos para mulheres feministas, para mulheres de cabelos cacheados, para mulheres tal e tal. Sabe, essas necessidades que vão sendo geradas para essas mulheres só vão fazer com que elas possam oferecer mais produtos para que as mulheres comprem. Então, o tempo vai passando e o capitalismo vai se apropriando desses padrões e dessas necessidades que eles vão criando, dessas inseguranças, para vender. E eu acho que muito dessa coisa que Júlia e Vicky falaram sobre como o capitalismo se empodera, né, dessa visão da mulher como consumidor em potencial, e aí ele traz essas narrativas que são importantes pra gente, para um mundo do consumo material. Isso é uma visão desenvolvida, né, do que antes era a mulher, né, para a sociedade. No começo da sociedade, e aí eu vou usar como base o vídeo da Diana Corso, que é uma psicanalista. Ela tem um vídeo no YouTube chamado O Insuportável do Corpo Feminino. E nesse vídeo ela explica que antes o corpo feminino a mulher era vista como uma versão inferior do homem, porque tinha um sexo único e a mulher era, digamos assim, um homem com órgãos sexuais internalizados e, portanto, ela seria inferior a esse homem, né? Depois o mundo foi se desenvolvendo e aí com a burguesia a mulher passou a ser um corpo sem desejos. Então, assim, ela já era um corpo diferente do corpo do homem, só que esse corpo ele não teria desejo nenhum, ela era uma versão mais santificada do corpo, porque eles começaram a notar que apenas a mulher gerava filhos, então ela tinha esse poder santo, né, de ter filhos. Depois, a mulher passou a ser objetificada. E aí, quando foi que a gente mudou, né, de santificada para objetificada? É interessante a gente pensar nessa perspectiva também. E aí, conforme a sociedade foi evoluindo, o pensamento do homem e da mulher foi evoluindo, a mulher, ela passou a ser vista como uma propriedade desse homem. E aí, esse corpo passou de um corpo santificado para um corpo de apenas objeto de desejo, né, do homem. E aí hoje a gente vê esse corpo feminino como continua essa visão
objetificada, né? Continua também a versão santificada, porque quando a mulher tá grávida ou quando a mulher escolhe, por exemplo, não ter filhos, ela estaria abdicando desse poder divino que somente ela tem de não ter filhos. Mas também tem a versão da mulher que é consumidora desses produtos e é consumidora e que é um alvo, digamos assim, para esse tipo de posicionamento, né? É que nem a Júlia falou. Quando uma marca ela se posiciona e ela lança produtos próprios para um público, não necessariamente ela está fazendo ações voltadas para esse público, ela está empoderando esse público. Não, ela está vendo ali um nicho de mercado em que ela vai atuar. E o público feminino, com todas essas inseguranças que foram construídas de ou você é santa, ou você é puta, ou você é um corpo sem qualquer vontade, com todas essas narrativas que foram criadas, a mulher ela acaba sendo um alvo muito fácil, né? Por toda essa insegurança que é gerada com relação ao nosso próprio corpo. Isso que você falou, amiga, da feminilidade é muito interessante. Foi até um ponto que eu deixei anotado aqui. Quando eu tava lendo Naomi Wolf, ano passado, fazer um artigo, ela vem falando que, basicamente, essa nova imagem de beleza feminina que foi criada, de a gente ser vaidosa, de a gente se cuidar, ela foi uma arma substituída da antiga imagem de mulher que a gente tinha. Por exemplo, se antes as mulheres elas tinham o papel de ser donas de casa, de terem filhos, isso que você falou, enfim, de serem a mulher que trata bem o marido e que cuida do marido, depois que passou a Revolução Industrial, então a imagem da mulher ela se modificou para o ideal de mulheres que se libertavam da domesticidade, que eram femininas, que se cuidavam, etc. Então foi uma outra arma que vai censurar as mulheres, né? Agora ela vai ter outra preocupação, outro molde para seguir. Enfim, além dessas influências, da influência da indústria, que, como vocês já pontuaram, eu acho que também tem muito da cultura, da religião e da educação, e da economia, como Naomi, ela pontua. Acho até interessante esse livro, acho muito, muito bom. Eu acho importante a gente falar tudo isso, né? Porque parece que o corpo feminino foi sempre esse espaço de disputas, né? Não é só um corpo, né? É um espaço onde a igreja disputa, é um espaço onde a família disputa, é um espaço que parece que é público e parece que não existe ali vontades e desejos próprios. E essa objetificação, ela começa muito cedo, né? Para todas nós. Eu lembro que o primeiro assédio que eu sofri na rua foi de um cara que tinha idade para ser meu avô, e eu tinha 10 anos de idade. E naquele momento eu não entendi que era uma violência, mas eu lembro de ficar extremamente constrangida. E é o tempo todo isso, né? Desde muito novas, a gente é ensinada a cobrir o nosso corpo, né? A esconder certas partes do nosso corpo. E a gente não vivencia, por exemplo, momentos como a puberdade, que é uma coisa extremamente natural. A gente não vivencia de forma natural, né? É sempre necessário isso que você tá ganhando ali seios, e aí você precisa esconder aquilo. Chega um momento da menstruação e aquilo ali passa a ser um momento de vergonha. Então o nosso corpo não existe lugar no mundo para o corpo feminino. É sempre um corpo errado, é sempre um corpo que não cabe nos espaços. E aí o buraco é muito mais embaixo se a gente for falar, por exemplo, de um corpo que é racializado, né? E todos esses estereótipos que são reforçados ao longo de nossas vidas e que, enfim, contribuem para que a gente chegue na vida adulta dessa maneira. Sim, e aí que entra aquilo que eu tinha falado lá no início do episódio, que eu iria explorar mais essa questão de ser cobrada por ser magra, né? Porque é bem isso que Vicky falou, a gente começa a ser sexualizada muito cedo, sobretudo mulheres negras, porque se a gente for olhar num contexto histórico, durante e pós-colonização, os corpos das mulheres, eles eram vistos como um objeto a partir do momento que elas começavam a se desenvolver. Então, com 13, 14, 15 anos, era um momento que muitas meninas naquela época eram estupradas. E isso
isso tem consequências hoje, né? Hoje o nosso corpo ainda é visto com essa carga de hipersexualização. E é aí que vai entrar a questão da pressão, porque se você é muito magra, você não está dentro do padrão da mulata, da Globeleza, que foi reforçado aí por muitos anos e depois foi cortado, né, da Globo. Mas é nesse momento que a gente para fazer a reflexão de que se você não for uma mulata com peito, com coxa, com bunda, você não vai ser a mulata real. Por isso que depois eu parei pra me questionar por que é que um homem de 35, 40 anos está preocupado se eu com 13 ainda não tenho peito, se eu não tenho coxa, se eu não tenho bunda. Não é da conta dele, sabe? Tipo, é o biotipo da minha família. A família da minha mãe é toda muito, muito magra. E aí a gente só deveria respeitar essas particularidades das pessoas. Mas como eu cresci com essa carga de ser a mulher miscigenada, né? A sociedade me vê como mulher miscigenada ou mulata, então eu deveria estar dentro desse padrão que tem que ser atraente para satisfazer o homem branco. E eu acho que isso é muito pesado, porque vai ser uma pressão estética toda carregada numa hipersexualização. E eu queria trazer esse ponto de vista porque eu não tinha parado para pensar nisso antes, e até hoje eu ainda tenho esses pensamentos de que eu preciso ganhar corpo para além da minha saúde, né? Para eu ser bonita na minha totalidade. E isso não é verdade, eu já sou bonita como eu sou. Enfim, se eu tivesse saudável, eu estaria ótima. Mas eu não estou. E estou aqui abrindo meu coração para isso, mas eu pretendo lidar com isso melhor aí com o tempo, né? Já fui mais rígida em relação a isso comigo mesma e hoje eu sou mais de boas, graças a Deus. Eu amei a frase que Vicky disse que não existe lugar no mundo pro corpo feminino. E é isso, minha gente. Bote isso na cabeça e tente viver sua vida com leveza e com gentileza com você. Porque assim, se você for homem, você já vai ter o mundo todo aos seus pés. Homem branco, né, amiga? Homem branco. Enfim, homem branco cis, né? Vamos ser bem objetiva aqui. Mas se você for mulher, você tem que batalhar pra ter alguma coisa. E se no meio dessa batalha você ainda fosse se preocupar com o que as pessoas pensam do seu corpo e reforçar esses padrões, sinceramente, você vai chegar, tipo, sei lá, aos 30 anos com muitos problemas e vai ser bastante complicada a sua vida. Então, eu acho que você tentar ao máximo ser gentil, sabe, com você. Tem dias que vão ser muito mais tranquilos, gente. Tem dias que você vai se achar gata. E tem outros que vão ser um pouco mais complicados. Mas é assim, façam terapia. Essa é a minha dica. Eu acho que a questão de ser gentil com a gente, mas a questão de ser gentil com o outro também, né? Com certeza, amiga. A gente não precisa comentar sobre o corpo da outra pessoa. A gente não precisa dizer para aquela pessoa o que a gente acha, comparar, que ela tem muita acne, que ela está acima do peso ou que ela está abaixo do peso. A gente não precisa, sabe? Tipo, aquilo que você acha que é importante dizer para aquela pessoa, talvez não seja. Talvez ela não ligue para aquilo, ou talvez ela esteja vivendo os próprios conflitos internos relacionados ao corpo ou não, mas você não precisa falar. Sua opinião não é essencial para aquela pessoa. Então, no momento que você pensar em falar, aí você lembra da voz da gente falando aqui no podcast, espero que toque seu coração e você diga, não vou falar. Respira fundo, bebe uma água, vai dar certo. Inclusive, é muito importante isso, porque a gente vai passar por esse momento de distanciamento social e a gente vai ver pessoas diferentes. Algumas ganharam peso, outras não. Então é muito importante que a gente não comente como essa pessoa tá diferente, ou nossa, você ganhou peso, nossa, você perdeu. Tipo, não é da nossa conta. Eu acho muito importante isso da gente estender a nossa gentileza pro outro, porque é pra gente se questionar o que é isso que a gente acha que é feio. Porque o feio é uma construção social. A gente sabe, então, às vezes aquilo que a gente considera que é feio simplesmente é algo que está distante da nossa realidade e que a gente precisa treinar o nosso olhar para ver beleza no outro e ver beleza no diferente, porque os corpos eles vão ser diferentes. Então, não só falando do corpo gordo e do corpo magro, mas se a gente olha para um corpo de uma pessoa com deficiência, sabe? Todos esses corpos vão ter diferenças e cada pessoa vai estabelecer uma relação completamente diferente com ele, porque o nosso corpo é o nosso templo. E eu acho que, assim, essa coisa de treinar o olhar não adianta, vale pra tudo, absolutamente tudo. A gente nunca vai deixar de achar aquilo que causa estranhamento feio se a gente não passar
a treinar o nosso olhar para achar aquilo bonito. E isso inclui a gente criar repertório, porque a gente precisa conhecer diversidade para a gente conseguir educar esse nosso olhar. A gente precisa, por exemplo, olhar vários corpos negros, vários corpos de pessoas com deficiência, vários corpos de pessoas indígenas, vários corpos de pessoas asiáticas, porque a gente não vai conseguir enxergar as particularidades e conseguir ver beleza em cada um desses corpos se a gente não perceber que cada corpo tem uma coisa especial nele, sabe? Então é muito importante a gente conseguir educar esse nosso olhar. Ai, gente, eu sou muito orgulhosa de fazer esse podcast com vocês. Júlia fechou o episódio aí muito belamente. Eu tinha até coisa pra falar, não vou falar mais. Arrombou a boca do balão. Eu acho que esse já é meu episódio preferido, com muita tranquilidade. E acho que a gente já pode ir pro balaio, né? Bora pro balaio. Bom, gente, a gente tá chegando no finalzinho do episódio e a gente vai agora pro balaio. E se essa é a sua primeira vez aqui, o balaio é um quadro onde a gente deixa indicações pra você aproveitar aí o seu final de semana. E enfim, vamos lá. Bom, eu tenho 2 indicações. Uma delas é o TED da Natalie, que chama A Mulata Que Nunca Chegou. É só você jogar no Google, no YouTube, que você vai achar. E ela fala com mais propriedade, a partir da vivência dela, sobre essa pressão estética violenta sobre o corpo da mulher negra, que não chega no padrão da mulata que foi criado. Então, são apenas 11 minutinhos, mas já serve pra gente ter uma reflexão inicial e que pode ser um pontapé que faça a gente olhar a situação mais amplamente a partir de quem se fala. E pesquisar mais sobre isso também. A minha segunda indicação é o livro E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Ela traz alguns pontos no livro sobre a desvalorização da mulher negra, a objetificação do corpo da mulher negra, de desde cedo ser vista como uma fonte de prazer. E ela traz toda a contextualização dessa imagem que foi criada, né, como a mulher negra depravada, imoral. E eu acho que é uma contribuição mais profunda para a gente entender também o porquê do nosso corpo ser visto da forma que ele é hoje. E são essas minhas indicações. Pegando aí o gancho de Flávia, eu vou indicar o livro. É um livro curtinho, um ensaio chamado Pra Educar Crianças Feministas. É da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. E é um manifesto bem bacana, assim, pra gente pensar em desconstruir preconceitos a partir da educação. É um livro que eu recomendo demais para quem tem filhos, para quem pretende ter para quem não tem filhos, mas pretende ter filhos, e para quem convive com crianças, né, de um modo geral. Acho que a tarefa de educar crianças, ela não tem que partir somente dos pais ou da escola, mas de toda a sociedade. Então fica aí minha indicação. Eu também quero indicar o livro Conto da Aya, da escritora canadense Margaret Atwood, que é um livro que fala, né, sobre essas questões de... É um livro de ficção, inclusive ficou bem conhecido e tem até a série da HBO, The Handmaid's Tale, que é baseada no livro e que fala sobre essa questão do corpo feminino mesmo, né, de um corpo que não é livre, um corpo que é comandado pelo Estado e pela religião. Então é um livro bem pesado, mas é um livro bem bacana, assim, apesar de ser ficção, apesar de ser uma utopia, serve pra gente pensar todas essas questões que estão relacionadas ao ser mulher. Então fica aí as minhas 2 indicações. Bom, eu quero indicar primeiro um livro chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É um livro que fala sobre a questão da construção da beleza feminina a partir de 5 áreas, né? E aí ela diz que todas as demandas que essas áreas colocam acabam por fazer com que as mulheres não consigam, digamos assim, chegar a um grau de poder, né? Enfim, de satisfação com seus corpos, com suas vidas, porque são exigências que são colocadas sempre muito difíceis de serem alcançadas, né? É um livro muito interessante, ele é bem feministão, então eu recomendo que todo mundo leia. Tá bem hypado agora, então vocês acham com bastante facilidade. E minha outra indicação é mais leve, do ponto de vista de que é só um filme. Mas, se você for uma daquelas pessoas muito observadoras, você vai conseguir perceber que ele tem várias camadas e várias nuances interessantes. É o filme chamado Pequena Miss Sunshine, de 2006.
Um filme muito bom, ele foi muito premiado na época do lançamento. Ele fala sobre uma menina que quer uma criança, eu acho que ela tem o quê? De 6 a 8 anos. Gente, eu sou péssima para identificar a faixa etária de crianças, tá bom? E ele fala dessa menina que quer participar de um concurso de beleza, né? Para ser a Miss Sunshine, essa garota raio de sol, digamos assim. Só que ela embarca numa viagem com toda a família até o local do concurso. E aí tem várias questões que envolvem não só ela, como os membros da família, né? Tem várias questões, gente. Várias questões sensíveis, relações interpessoais, uma temática envolvendo suicídio. Então, é um filme bem completo. E com relação à menina, a gente já começa com esse embasamento, né? De uma criança precisando participar de um concurso para ter uma aprovação de que ela estaria dentro dos padrões. E ela é uma criança completamente fora dos padrões. Então é um filme bem delicado, mas muito bonito. Eu acho que todo mundo vai gostar também. Bom, galera, e aí a minha indicação, ela vai ser ainda dentro do mundo do podcast. Acho que muitos de vocês já ouviram falar ou já estão ouvindo, porque tá bem famoso por agora. É o Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Inclusive, eu tô terminando de ouvir agora. Muito, muito interessante. Muito, assim, um trabalho jornalístico muito bem feito. Ele vai contar a história do assassinato de Ângela Diniz, que aconteceu em 1976. E foi um caso que ficou muito famoso. Só que ele ficou famoso pelo Doca Street, que foi, no caso, a pessoa que matou a Ângela Diniz. Ele era o namorado dela, era um réu confesso, mas durante toda a história, ele foi se transformando em uma pessoa que fez um crime passional e que, de alguma forma, ela tinha levado ele a fazer aquilo. Ela não mais era a vítima, ela se tornava a vilã da história. Então, o podcast se dedica a entender como tudo aconteceu, como a mídia retratou o caso na época, como foi o julgamento e como as pessoas estavam o tempo todo, mesmo depois que a Ângela estava morta, as pessoas buscavam entender por que aquilo tinha acontecido com ela, o que ela tinha feito para levar aquilo. Quais eram os comportamentos dela, o que ela fazia da vida dela, como tinha sido a adolescência, se ela era uma mulher que se dava o respeito, enfim, todas essas coisas que cabe muito nessa discussão que a gente teve hoje, que envolve corpos, porque um feminicídio, ele é uma das formas mais cruas e mais violentas que esse desrespeito com o nosso corpo se manifesta, né? Então, eu recomendo muito para vocês que escutem esse podcast. Tem, assim, um trabalho muito bem feito mesmo. Entrevistas muito bacanas. Eles estão fazendo esse podcast desde o ano passado. E estão lançando agora. Tá muito legal mesmo, escutem. E a gente chega ao fim de mais um episódio, né? Eu quero agradecer as meninas pela conversa sensacional. E também eu quero agradecer aos nossos ouvintes pela companhia e, lógico, pelo stream. Se você chegou até aqui, aproveita e passa lá no nosso Instagram, que é @deixedepantincast, e conta pra gente o que você achou desse episódio. Sim, gente, agora a gente tá muito famosinha. Temos também Twitter, então anote aí, é @deixedepantin_, porque, né, a gente sofreu quando a gente teve que colocar cast no nome e agora a gente ainda teve que botar um underline. Então, assim, Twitter, por favor, verifique nossa conta, porque não aguentamos mais a humilhação. É isso, gente. Até o próximo episódio. A gente fica por aqui e um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Beijos. Eu posso mandar os 2 beijos, gente? Claro, amiga, mande. Sim. Vou mandar beijo pra Ravi, que sempre tá ouvindo nossos episódios. Um beijo, Ravi. Muito obrigada por ouvir. Você é maravilhoso. Tudo. E um beijo também pra Juninho, que também é ouvinte assíduo no nosso podcast e amigo de Vicky. Gente, eu vou mandar beijos também aqui. Vou mandar beijos para João, nosso marqueteiro favorito. E vou mandar beijos para Passeanes, para minhas Passeanes. Um beijo, amo muito todas vocês. E eu, gente, eu quero mandar beijos também. Teria várias pessoas, porque os nossos ouvintes são muito carinhosos. Mas hoje eu vou mandar beijo para 3 pessoas. Iago Maciel, de Natal. Gabi Miranda, daqui mesmo. E Natália, ambas aí, daqui do Vale. Vocês são muito lindas, estão sempre comentando nos nossos episódios e divulgando. Então, um beijinho pra vocês, viu?
Eu, que não ia mandar beijo, eu vou mandar um beijo muito especial. Vou mandar um beijo do Jabá. Eu vou mandar beijo para a agência Crierama, que criou nosso filtro no Instagram. Se você ainda não conhece, vá lá na nossa página e siga e use nosso filtro do episódio passado, do Pop 2000. E é isso. Se você quiser também ter um beijo aqui, especialmente das Pantiners, deixe o comentário lá na nossa postagem, que a gente vai mandar um beijinho especial para você. E um beijo pra Luana. Beijo, Luana. Tchau, galera. Tchau, gente.